Boa noite, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez no nosso culto de oração, culto de quarta-feira, nesse culto que acontece no meio da semana. Hoje eu estou falando aqui da minha sala, na igreja, e você está aí na sua casa, em alguns casos até com a sua família. Juntos vamos prestar culto a Deus. Como sempre fazemos, irmãos, vamos começar orando, falando com o nosso Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Para tanto, eu quero convidar que você feche seus olhos, tá? Vamos falar com Deus nesse momento. Nosso Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse tempo. Obrigado porque podemos parar para prestar culto ao Senhor, de alguma maneira cantar louvores ao Teu nome, te fazendo o nosso Deus, esse Deus grande, poderoso, amoroso, que autenticamente tem nos guardado nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Peço que o Senhor desde já nos abençoe, nos trazendo o conforto da Tua Palavra, a força que vem do Senhor através da Tua Palavra, para que tanto eu e minha família e os meus irmãos e suas famílias tenham do Senhor tudo que precisarem para passarem por esse tempo tão desafiador que nós estamos atravessando. Nos ajude nesse tempo, Senhor. É o que nós te pedimos. Mas, sobretudo, meu Deus, receba a nossa gratidão, a nossa adoração por tudo que o Senhor é e por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar uma canção e logo depois teremos hoje a participação do Rafael, nosso seminarista. Ele estará trazendo a reflexão nessa oportunidade. Como eu sempre digo, né? Não deixe que nada te atrapalhe, que nada interfira, que nada chame a tua atenção, a fim de você entender, né? Estar bem, com o coração bem aberto, com a sua atenção bem focada em tudo que Deus vai falar ao teu coração neste culto que estamos prestando a Ele. Tá joia? Deus te abençoe. A presença de Deus é real aqui na minha casa, aí na sua casa, independente de estarmos aqui pela internet, Deus está presente, por isso a gente pode cantar Jesus em Tua presença, a gente se reúne aqui nessa ferramenta e queremos Te louvar, Te engrandecer, então chama todo mundo aí, chama o pessoal da sua casa, para um momento, chama os seus familiares, senta todo mundo junto e vamos louvar a Deus. Vamos ouvir a voz de Deus através das canções, através da vida do nosso pastor. Chama aí todo mundo, vamos cantar juntos. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada
cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Você pode dizer um amém aí na sua casa? Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu me chamo Rafael, sou membro da Igreja Batista do Fonseca. Espero que cada um de vocês estejam bem, né? Que vocês estejam com as suas famílias, estejam protegidos, né? de todos os problemas que nós estamos passando e não estejam precisando de nada, né? Que Deus esteja provendo de vocês de tudo que é necessário. Eu tenho certeza que Ele está. A pedido do pastor Eduardo, eu vim trazer hoje uma reflexão, né? A respeito da Bíblia, claro, mas a respeito também dos nossos dias. A minha ideia, o que Deus colocou no meu coração é trazer uma reflexão na Bíblia que seja muito relevante para os dias atuais. E eu entendo que nos dias atuais, uma das coisas que nós estamos precisando em maior quantidade é de fé. E é por causa disso, irmãos, que nós vamos hoje estudar o texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos pensar um pouquinho sobre Noé e o dilúvio. Nós vamos tentar entender o porquê que ocorreu o dilúvio, o que aconteceu naquela época, que foi tão terrível, que aborreceu Deus a tal ponto que levou Deus a destruir toda a humanidade da forma que destruiu, salvando-se apenas Noé, como nós sabemos. Então, se você abrir a sua Bíblia aí em Gênesis, né, no capítulo 6, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 7. Tenta me acompanhar aí na sua versão. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os gigantes estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses gigantes eram valentes e homens de renome na antiguidade. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Até aqui por enquanto, meus irmãos. Então o que a gente está vendo aqui? Nós sabemos que no Éden, Deus criou Adão e Eva de forma perfeita e deu a eles 3 atividades que eram o cerne da vida deles, né? Eles tinham que obedecer a Deus, mantendo a comunhão com Deus, se afastando do fruto proibido, né? não possuindo o fruto proibido, o fruto do bem e do mal. Eles tinham que formar a família, que é a união entre homem e mulher, né? E se multiplicar na terra, nós sabemos disso, tá tudo isso lá nos primeiros capítulos de Gênesis. E eles tinham que trabalhar também, eles tinham que cuidar do jardim do Éden e proteger o jardim do Éden. Isso está descrito lá em Gênesis. Então, 3 áreas da vida do ser humano que Deus se preocupou desde o princípio: comunhão com Deus, área espiritual, vida em família, né, a área da nossa família, e a cultura ou o trabalho do ser humano. Nós sabemos que o homem não foi fiel nessas áreas e ele já começou a pecar logo na primeira, né, que era a comunhão com Deus, desobedecendo a única ordem que Deus havia dado para eles. Deus havia ordenado a eles que eles viveriam eternamente se obedecessem, porém morreriam e seriam destruídos caso desobedecessem. Eles não acreditaram nisso e, na sua falta de fé, desobedeceram a Deus. E por isso caíram do Éden. A partir daí, a vida do ser humano foi se tornando cada vez pior. E aqui nesse texto que nós lemos, no capítulo 6, nós vemos que o texto nos explica que houve aqui uma espécie de casamento misto. Os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, né, e geraram um casamento misto.
O que é esse casamento misto que está descrito aqui? O texto não explica muito bem. E por ele não explicar muito bem, a gente já consegue subentender que essa explicação não é tão importante. Porém, há duas formas de explicar isso, né? A igreja no passado acreditava que os filhos de Deus são anjos caídos e as filhas dos homens são simplesmente mulheres, e que de alguma forma os anjos caíram do céu e se casaram com as mulheres e geraram filhos. E isso aborreceu a Deus. Essa é a explicação antiga. Existe a explicação mais moderna que diz que não é isso, que na verdade os filhos dos homens são a descendência de Caim, né, aquele que matou o próprio irmão. Né, esses são os filhos do homem. E os filhos de Deus, né, que o texto está se referindo, são na verdade a descendência de Sete de Enos, né, que é a descendência da mulher. E que Deus se aborreceu porque essas duas descendências, essas duas famílias se uniram num casamento misto e se tornaram uma só. Assim, irmãos, essas são as duas explicações que existem hoje. Pode ser que uma delas seja realidade, pode ser que nenhuma das duas seja. O importante é que houve aqui um casamento que não era da vontade de Deus. Os homens começaram a se juntar em casamento de uma forma que Deus detestava. E Deus ficou tão irado que ele decide que o homem é muito mal para viver sobre a terra e, portanto, seria destruído. E aí, nesse momento, eu não sei se você fez o link com o dia de hoje, né? Você acha que no dia de hoje nós estamos passando por período semelhante? Você acha que no dia de hoje o homem está destruindo o casamento de todas as formas, deturpando, corrompendo o casamento e se casando de várias e várias formas e toda hora inventando formas novas de se casar contrárias à palavra de Deus? E ao mesmo tempo nós vemos, né, a ira de Deus se derramando sobre a terra em vários formatos, né? Pandemia, terremoto, furacão. Todos esses eventos naturais nós sabemos pela Bíblia que são a ira de Deus se derramando contra toda a maldade, né? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 1. E aí surge uma pergunta. Se o que está acontecendo hoje é muito parecido com o que estava acontecendo na época, ou seja, casamentos estão ocorrendo que desagradam a Deus, e ao mesmo tempo Deus está derramando a sua ira sobre a terra, estaria Deus destruindo o planeta? E nós seremos destruídos com ele, ou seja, com o planeta? Se a gente continuar no texto, a partir do versículo 8, ainda no capítulo 6, a gente vai ter a resposta para essa pergunta. No versículo 8 está escrito assim: Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso aqui é muito interessante, cara, porque isso aqui mostra uma grande verdade que está disposta em todo o restante da Bíblia. Deus jamais destrói o justo junto com o pecador. Ele pode derramar e ele vai derramar a sua ira todas as vezes que for o seu propósito fazê-lo. Mas ele jamais vai destruir o justo junto com o pecador. Ele sempre vai salvar. Mesmo que sobre um único justo, um único homem sobre a terra que invoca o nome do Senhor, esse homem será salvo. E ele não vai ser destruído com o restante da terra. Porém, isso não nos exime das dificuldades, das catástrofes. Noé viveu durante 500, quase 600 anos no meio daquela geração má. Ele viveu no meio daquela cultura maléfica, no meio daqueles casamentos mistos, no meio da violência que havia na época, né? Ele estava ali, apesar de ser um homem de Deus. Inclusive, ele poderia ter usado isso como desculpa. Eu não preciso ser justo. Eu não preciso ser fiel a Deus, eu não preciso ter fé em Deus, eu posso abandonar Deus, porque todo mundo abandonou. Eu vivo no mundo mal. Eu não vou fazer nada que os outros já não estejam fazendo pior. Ele poderia usar essa desculpa, muita gente hoje usa essa desculpa. Mas mesmo sendo o único justo sobre a terra, Noé andava com Deus. É isso que o texto bíblico nos diz. E por isso ele foi salvo. Ele achou graça, né? Na verdade o texto diz que ele achou graça aos olhos do Senhor. Ele foi um homem justo e íntegro e ele andou com Deus. Ou seja, essas 3 coisas estão juntas. Né? Ninguém pode ser justo, ninguém pode ser íntegro se não anda com Deus. Ninguém pode ser justo e ninguém pode ser íntegro também se não achar favor, se não achar graça aos olhos de Deus. Né? Essas coisas estão unidas. E Noé tinha e ao mesmo tempo recebeu as 3 coisas de Deus. Né? E por isso ele foi abençoado. Então o que nós podemos aprender já de cara aqui?
que apesar de nós vivermos num mundo tão mal quanto daquela época, isso não é desculpa. Nós temos que ser como Noé e vivermos em total fidelidade a Deus. Nós sabemos que, a seguir, Deus ordena que Noé construa uma arca para que ele seja salvo junto com a sua família. E Noé vai começar a construir essa arca. Ele vai construí-la durante 100 anos. Existe um texto que fala sobre a vida de Noé, que é um texto muito interessante. Se você quiser abrir na sua Bíblia, né, eu vou falar rapidamente, porque é um textinho pequeno. Ele está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então o que esse texto está dizendo? Pela fé que Noé tinha em Deus, ele construiu a arca, salvou a sua família através dessa arca, e ao mesmo tempo que a família de Noé foi salva através da arca, o mundo foi destruído através da arca. Por que o mundo foi destruído através da arca? Porque Deus não destrói o justo com o ímpio. Então, enquanto Noé não estava salvo, o mundo não seria destruído. Mas no momento que Noé foi tirado do mundo, né, no sentido de que foi protegido da destruição, nesse momento o mundo estava pronto para ser destruído. Mas Noé foi salvo. E foi salvo com a sua família. Porque ele andava com Deus. Andava com fé. Andava pela fé com Deus. Meu irmão, eu sei que a gente está passando por momentos terríveis nos dias atuais. Momentos de pandemia, momentos de falta de dinheiro, de desemprego, de problema econômico, de problema político, né? E muitos outros que eu poderia ficar aqui enumerando. Né? Porém, olhando para a vida de Noé, fica claro que nada disso é desculpa para nós abandonarmos a Deus. E mais, nós não podemos e não devemos fazer isso. Porque a única coisa que salvou Noé foi se manter firme com o Senhor. Se manter firme com Deus. Noé andava com Deus. E nós devemos andar com Deus também. Essa é a primeira e grande lição desse texto. Uma outra lição muito importante que você deve ter aqui é o seguinte. Na segunda carta de Pedro, se eu não me engano, Pedro nos informa que Noé foi o pregador da justiça na sua geração. O que isso quer dizer? No texto de Gênesis, a gente não vê nada a respeito de Noé pregando a justiça de Deus, né? Porém, é fácil da gente pensar o que Pedro quis dizer com isso. Porque Noé passou 100 anos construindo uma arca, um barcão enorme, gigante, que ia comportar todas as raças de todos os animais da terra, tinha que ser muito grande. E obviamente que todas as pessoas estavam vendo ele construir esse barco na terra seca. E as pessoas devem ter se perguntado, o que esse louco está fazendo? Que barco é esse? O que esse cara está fazendo com esse barco? E nesse momento Noé teve a oportunidade de ser o pregador da justiça. Ele provavelmente informou as pessoas o porquê dele estar construindo aquele barco. Porque Deus destruiria a humanidade por conta da sua maldade. Você, meu irmão, vai ter, eu creio que você já tem a mesma oportunidade no dia de hoje. Porque, irmão, o mundo está nesse momento em pânico. As pessoas estão em pânico. Por causa do medo da morte. As pessoas viviam como se a morte nunca fosse chegar, como se fossem viver para sempre. Mas agora, por conta da pandemia, elas perceberam que elas vão morrer e que a morte pode chegar a qualquer momento. E nada muda, porque sempre foi assim. Mas agora elas estão em pânico. E você, meu irmão, você está em pânico? Você teme a morte? Você está com medo da morte também? Não deveria estar. O que Jesus nos prometeu? Jesus nos prometeu que aquele que cresce nele nunca morreria. E em seguida, no livro de João, ele fala que mesmo que aquele que crê nele, mesmo que o crente morresse, voltaria a viver e viveria eternamente. Né? E nesse sentido eu chego à conclusão que Jesus é a nossa arca. Jesus é a nossa salvação, é aquele que vem do céu para nos salvar, né? De todos os males. E se Jesus vai nos salvar e nós não seremos destruídos até que nós sejamos salvos, nós não podemos temer a morte, irmãos. Nós não podemos temer a pandemia. Nós não podemos entrar em pânico. O pânico, ele não pode viver no coração do cristão. O cristão tem que viver em paz. A paz que excede todo o entendimento. Por que ele excede todo o entendimento? Porque é uma paz que vem do Senhor. É uma paz que vem de Deus.
Por isso o homem não compreende. E é justamente quando você tiver a paz que ultrapassa todo o entendimento que as pessoas vão olhar para você como olharam para Noé e vão se perguntar por que esse homem não está em pânico. Por que ele não teme a morte? Por que ele está seguro? De onde vem essa segurança? E aí vai estar a sua oportunidade de como Noé ser também um pregador da justiça. Pregando através da sua própria vida, mas também pregando através da sua palavra e da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você tem que pôr essa palavra para fora, meu irmão. Em seguida, já partindo para o encerramento, porque o tempo é curto, eu queria que você pulasse para o texto que está em Gênesis, lá no capítulo 8. Né? O que aconteceu depois do dilúvio? Qual foi? Nós já sabemos o porquê que o dilúvio ocorreu. O dilúvio ocorreu porque aqueles casamentos mistos trouxeram a ira de Deus a tal ponto que Deus quis destruir a terra. Nós já sabemos que Noé, o pregador da fé, foi salvo e foi salvo junto com a sua família. E agora nós precisamos ver o que aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu antes, o que aconteceu durante o dilúvio, né? Durante a construção da arca do dilúvio, e agora nós vamos ver o que aconteceu depois do dilúvio. No Gênesis capítulo 8, se você já abriu, está lá no versículo 20, a partir do 20 ao 22. E está escrito o seguinte: Então Noé edificou um altar ao Senhor. Tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. E Deus conclui: Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmão, nós já falamos que Deus não destrói a terra, não destrói o homem, né, o justo junto com o ímpio. Sempre que ele quer destruir, né, que ele quer castigar o ímpio, ele salva o justo antes. E aqui nós temos mais uma informação importante a respeito disso. Se você está temendo que o mundo vai acabar, se você está temendo que o mundo está prestes a terminar, talvez na semana que vem, irmão, Deus prometeu a Noé que ele não destruiria o mundo novamente. Deus pode derramar sua ira, sua justiça sobre a terra? Pode. Nós vemos na história de Ló, ainda em Gênesis, que ele faz isso em Sodoma e Gomorra. Mas ele não destrói o planeta. Ele cumpre a sua promessa a Noé e permanecerá cumprindo. Então, quanto tempo que a terra vai durar? Deus falou aqui: enquanto houver sol, chuva, verão e inverno, a terra vai durar. E durante esse tempo, a terra não será destruída junto com o homem. Ou melhor, o homem não será destruído junto da terra. Só que o mais importante desse texto aqui nem é isso, né? Você tem que confiar nisso, tá? Porque essa promessa foi feita a Noé para nós. Mas o mais importante desse texto é o porquê que Deus disse isso. Você já parou para pensar? Por que o Senhor fez essa promessa para Noé? Isso não está tão claro aqui no texto. Se você ler o texto a partir do versículo 20, você vê que acontecem dois eventos. Primeiro, Noé faz um sacrifício, um holocausto a Deus. E quando Deus sente o aroma desse holocausto, Deus vai e promete a Noé que não destruiria de novo o planeta. Ou seja, Deus está reagindo àquele holocausto. Então o que foi que aconteceu? Nós sabemos que pela religião antiga, judaica e também em outras religiões da época, um holocausto, um sacrifício feito à divindade, um sacrifício feito a Deus, era um reconhecimento de pecado. O ser humano reconhecia que transgrediu a vontade de Deus e que agora, tendo transgredido, estava sendo castigado. Então ele oferecia um sacrifício como uma forma de demonstrar para Deus que ele se arrependia dos seus pecados e que ele queria não pecar mais. Né? Óbvio que isso prefigura o sacrifício de Jesus. E Noé, aqui como uma figura de Cristo do Antigo Testamento, faz esse sacrifício. E aí a gente pensa, ele estava sacrificando por si mesmo. Irmão, ele não estava sacrificando por si mesmo. Se ele tivesse, Deus teria respondido para ele: seus pecados estão perdoados. Não. Deus diz para ele que mesmo o homem sendo pecador não tornaria a destruir a terra. Então por quem Noé estava sacrificando? Noé estava sacrificando pela sua família. Noé estava sacrificando pelos seus descendentes, inclusive pelos seus familiares que nem haviam nascido. Noé estava preocupado comigo e com você, meu irmão. Ele sacrificou, esse sacrifício que ele fez aqui foi por nós, assim como Jesus. É por isso que nós dizemos que é um tipo de Cristo aqui.
né? E após ele fazer esse sacrifício, ele recebe essa bênção maravilhosa de Deus, de que Deus não tornaria a fazer o que fez. Noé provavelmente vendo aquela destruição do dilúvio, irmão, Noé foi salvo, mas ele sofreu, porque o pai dele não foi salvo, os tios dele não foram salvos, os avós dele não foram salvos, só quem foi salvo foram os da casa dele. Então, com certeza, Noé fez esse sacrifício porque ele estava sofrendo. E ele não queria que os próximos, os que viessem depois dele, seus descendentes, passassem pelo mesmo sofrimento do dilúvio, que era o único que ele conhecia, e por isso ele faz esse sacrifício. O que nós podemos aprender aqui com isso, irmãos? É sua obrigação, irmão, como cristão, como servo de Deus, você também é um sacerdote. A Bíblia fala isso. Então é sua obrigação também se sacrificar pela sua família. Você pode já começar fazendo igualzinho a Noé, buscando a Deus, buscando a comunhão do Senhor pela sua família, né? Você já pode começar aqui, implorando a Deus que proteja os seus descendentes, todos eles. E ao mesmo tempo, você ainda pode fazer mais. Noé fez o que ele tinha à mão, o que ele podia. E mesmo assim ele foi abençoado. Você ainda tem mais coisa, porque você tem a Bíblia, a palavra de Deus na sua mão. Você pode buscar com essa palavra proteger a sua família. Satanás está nesse momento tentando destruir todas as famílias da terra. A única família que interessa para Satanás é aquela que é contrária à família que Deus criou no Gênesis. Essa é a única família que Satanás quer. Essa é que tem que dar certo para Satanás. Mas a família normal, aquela família que produz filhos, essa família, ela tem que ser destruída. E é assim que Satanás coloca na sua família ideias através da cultura, através da televisão, através do cinema, da música e de várias coisas, de que a família não serve para nada, que qualquer um pode ser família, que não se deve respeitar pai e mãe, que as crianças podem fazer o que quiserem. Ele coloca também que o adultério é uma coisa normal, que todo mundo adultera, que o adultério pode ser perdoado, que qualquer coisa pode justificar um adultério. Inclusive, os atos do seu cônjuge podem justificar o seu adultério contra ele. Meu irmão, eu poderia ficar aqui o dia todo, mas por questões de tempo eu não tenho esse tempo. Mas o que você tem que entender é que através da cultura, seja da televisão, seja da escola ou seja da internet, Satanás quer impor na mente da sua família a destruição da sua própria família, ou pelo menos dos teus filhos, porque eles também têm que criar família no futuro. É sua obrigação como cristão, é sua missão como cristão protegê-los disso. E Noé não tinha nada além de um sacrifício. Você, além da sua oração, você tem a palavra de Deus para proteger a sua família. Então é sua obrigação inculcar nos seus filhos a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que eles tenham uma família padrão, igual a da Bíblia. Que eles trabalhem para a glória de Deus. E que eles tenham comunhão com Deus. Essas três coisas são a vontade de Deus. Você deve ensinar a sua esposa, ao seu marido e aos seus filhos isso todo o tempo, sem cessar, até que isso entre na mente deles. É a sua missão fazer isso. E é dessa forma que você vai conseguir o que Noé conseguiu, salvar a sua família. E essa salvação se dará através de Jesus e da sua palavra. Porque, meu irmão, o poder de Deus está na palavra de Jesus. Então, irmãos, eu encerro aqui desejando que você permaneça na fé. Não use como desculpa os males do mundo para cair da fé, meu irmão. Não faça isso. Noé viveu situação muito pior do que a nossa e permaneceu firme. Você permaneça firme também. Eu vou orar para que você permaneça firme. E mais, exorte-os da sua casa, exorte-os da sua família a permanecer firme na fé com o Senhor. Talvez esse momento que traz as pessoas à memória da morte possa também trazer a elas a necessidade de buscar o Criador. Aproveite-se disso e apresente o Criador para todos que você puder, meu irmão. E permaneça firme na fé, porque o Senhor não vai te destruir junto com o ímpio, muito pelo contrário, Ele vai te salvar em Jesus. Jesus é a nossa arca, e nós vamos esperar 10, 20, 50, 100 anos, como Noé esperou, todo o tempo que for necessário, nós permaneceremos na fé, esperando pelo Senhor Jesus. Deus enviou Jesus, teu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque
porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é um nenenzinho, e que prazer um filho dá, maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim ser a vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Ok, irmãos, vamos encerrar então esse momento que estamos vivendo. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, né, junto com a sua família, em alguns casos, né, por participar do nosso culto de quarta-feira. Depois dessa palavra abençoada do Rafael, depois do louvor que acabamos de cantar, nós vamos orar encerrando. Sempre entendendo, irmãos, que esse culto da semana é um culto de oração. Geralmente fazemos duplas, né, grupos de oração no nosso templo. Agora, dessa maneira, nós estamos orando em nossas casas. Mas eu quero montar, quem sabe, uma nova dinâmica. Se você quiser que nesse culto de quarta-feira eu ore por algum pedido específico, especial seu, manda para o meu WhatsApp, ou então manda para o Grupo Família IBF, dizendo lá: pastor, esse é o meu pedido de oração para o culto de quarta-feira. Que então eu vou relacionar, e na quarta-feira, então, além de orar encerrando o culto, estarei orando também pelos seus pedidos, né, pelas suas necessidades, pelas suas questões. Tá bom, pessoal? Então tá combinado. Olha, se você tiver um pedido de oração e quer que eu ore por ele na quarta-feira, manda no meu WhatsApp privado, ou então pode mandar mesmo no Grupo Família IBF, que aí estarei relacionando e orando por vocês. Tá bom, queridos? Mais uma vez também agradeço. Toda quarta-feira temos o nosso momento de ofertório, e eu tenho aproveitado esse tempo dos cultos online, dos cursos virtuais, para agradecer, né, por toda a ajuda de todos, né, a fidelidade
de todos, é a ajuda de todos, devolvendo seus dízimos, mandando suas ofertas. Está aqui de novo, né? O nosso link, ou melhor, desculpe, os dados, né? Os dados das contas da nossa igreja. Né? Temos contas no Bradesco, temos conta no banco na Caixa Econômica Federal. Outra coisa importante, irmãos, é a nossa ação social. Contamos com a tua contribuição, estamos na virada do mês, né? Mês de junho, vamos continuar com o nosso compromisso com as cestas básicas. Se você tiver como contribuir, por favor, dá uma passada lá na igreja, ou então deixa uma oferta específica, né? Depois faça o depósito em dinheiro e faça contato com o Fábio, ou pode fazer contato comigo mesmo e diga, olha, esse depósito é específico para ação social, porque assim a gente dá encaminhamento a esse processo, tá bom, queridos? Mas muito obrigado, tá bom, por você que tem sido fiel a Deus com os seus dízimos, você que tem sido generoso, generosa. Esse mês de maio foi o mês do presente, da oferta de amor. Se você não teve como fazer no mês de maio, faça isso no mês de junho sem problema algum. A sua oferta vai ser bem-vinda, tá bom? Vai nos ajudar demais nesse tempo que nós estamos vivendo. Feche seus olhos, vamos orar encerrando então o nosso encontro desta noite. Senhor, obrigado, meu Deus, por tudo que vimos e ouvimos aqui. Obrigado pela oportunidade de cantar louvores ao teu nome, pela palavra do Rafael. Continue abençoando ele, a Vanessa, seu casamento. Continue abençoando a nossa igreja, toda a liderança, todos os liderados, todas as necessidades que temos tido, Senhor, nesse tempo tão desafiador. Continue conosco, meu Deus. Mais do que pedir qualquer coisa, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja. Continue nos livrando de todo mal, cuidando da saúde dos membros da nossa igreja, nos livre desse vírus, Senhor, e permitas que essa pandemia acabe o mais rápido possível, que tenhamos vida normal, sobretudo vida com toda a condição, né, segura de nos encontrarmos novamente no templo da nossa igreja para seguirmos adiante com a nossa missão, com as nossas atividades. É o que eu te peço. Muito obrigado, te agradecemos no doce nome de Jesus. Abençoa-nos no restante da semana. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, gente. Até a próxima.